E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre história da inteligência artificial, falando um pouco sobre a teoria da consciência, né? Aqui na parte do artigo do Searle. E a gente viu antes um pouco relacionado ao robô, né? Da questão do argumento de Searle. Imagina que você criasse um robô que ele conseguisse perceber o mundo ao seu redor, andar, comer, beber, fazer tudo que um ser humano faz e imitar muito bem. E aí a questão, será que se eu conseguir se um robô existisse, né? É claro que tem robôs que fazem isso, mas um robô que conseguisse imitar um ser humano assim como nos filmes, vamos supor. Ele teria consciência? Poderia dizer que talvez, porque ele faz tudo que a gente faz de uma forma bem parecida. Ele fala como nós, age como nós, vamos supor, né, que exista um robô assim. E aí ele vai tentar citar uma coisa que é relacionada à alquimia, né? Que é o homúnculo, né? Então vamos supor que esse robô que ele é o homúnculo do robô, né? No sentido, o homúnculo seria um ser criado de uma forma inanimada, né? Era uma busca da alquimia de criar um ser de uma forma inanimada. Então, ele vai dizer que ele não entende nada relacionado aos símbolos que ele está vendo, de como imagens, letras, caracteres de palavras, enfim. Mas ele está se movendo usando o programa que foi colocado nele. Então ele não tem nenhuma intenção em fazer as coisas que ele está fazendo. Ele está andando porque você programou ele para andar, e é isso. Ele não escolhe andar para um lado para o outro. Ele não tem nenhuma relevante, algo que é muito inato aos humanos, que é a volição, né? A questão da intenção das coisas que ele faz. Então, como ele não tem nenhuma intenção no que ele faz, então ele não tem nada que é relacionado a realmente a verdadeira consciência. A consciência não é uma coisa que faz a gente se mover que nem robôs, mas é uma coisa que faz a gente conseguir, acho que realmente viver no sentido de não entender só o mundo à nossa volta e agir nele, mas de entender o mundo à nossa volta e conseguir ter livre agência sobre esse mundo. Você ser livre para escolher suas escolhas, né? Então essa questão da escolha, essa questão das volições que você tem para o que você quer fazer, né? Porque você que escolhe. Essa é a diferença do computador e do ser humano. E é uma diferença que é astronômica. Aí eu estou só mostrando aqui um pouco relacionado ao Fullmetal Alchemist, né, da questão do homúnculo, né, que seria um ser criado a partir de matéria inanimada. Nesse caso aí no anime usando a pedra filosofal, mas enfim, é impossível, né? Mas só mostrando aí que nesse caso eles seriam iguais aos humanos, né? Mas aí é só um anime, né? Não é uma história que condiz com a realidade. Mas por enquanto é impossível criar qualquer tipo de máquina virtual ou física que seja parecida com o ser humano. Assim como o anime retrata, né? Embora por mais que ele fosse parecido com o ser humano, ele não tinha nenhum tipo de emoção verdadeira, entre aspas, poderia dizer. Aí a questão sobre uma coisa que normalmente as pessoas na época do Searle não tinham muito como verdade, né? Da questão que a inteligência artificial precisa da neurociência, né? Aí ele vai dizer aqui que ele pensava que a ideia da Strong AI, né? Que nós não precisaríamos saber como o cérebro funciona para saber como a mente funciona. Então, separando a mente e o cérebro, que a mente é uma parte mais fenomenológica da, do aspecto da nossa vida, né? No sentido dos pensamentos relacionados à mente, né? Nesse sentido. Coisas que são um pouco mais complexas no cérebro. Com a mente, sonhos, enfim. E ele está dizendo aqui que a início ele pensava que isso não seria importante para a inteligência artificial, para a Strong AI, né, para criar um sistema realmente inteligente. Mas na verdade acontece que ele vai dizer aqui que ele supunha, né, que os níveis de operações mentais consistiam de processos computacionais. Então essa aqui é uma opinião anterior dele sobre esse assunto, que realmente o que acontece na nossa mente é bem parecido com um processador no computador. São processos computacionais. A gente poderia fazer isso realmente ser reproduzido no computador, porque no fim, o que tem na nossa mente pode ser computado, né? A gente pode pegar isso e fazer um programa que copie isso. Mas a questão é que, por mais que a gente entenda isso, ele vai falar na partinha vermelha ali, né? Da questão do hardware, né? Que a mente está para o cérebro, assim como o programa está para o hardware, né? Então, no caso do software para o computador.
E assim nós podemos entender, né, que a mente que nós podemos entender a mente sem a neurofisiologia, né? Só que essa questão é a opinião dele não atual, né? A opinião dele de antes, né? A questão que ele está falando aqui, que antigamente pensava que a neurociência seria meio que inútil, né? Na questão de entender como a mente funciona para reproduzir isso no computador. Mas com o tempo, parece que nesse artigo ele mostrou isso, que é o objetivo do artigo e da palestra que eu mostrei antes, que ele veio à conclusão que na verdade é muito mais complexo do que a gente pensava. E embora não, que na verdade a neurociência é muito mais importante do que parece. Que na verdade a neurociência é a coisa mais importante relacionada à questão de criar uma Strong AI, né? De criar um sistema que consiga pensar. Então essa questão, por exemplo, do robô que não consegue pensar, né? Que não entende o mundo ao seu redor. Imagina que você pega símbolos como, por exemplo, imagens ou palavras, não importa. Por exemplo, o símbolo de uma maçã, um símbolo de uma maçã, um desenho ou uma imagem. O computador em si ele não entende o que está acontecendo. Ele não entende que aquilo é uma maçã, que aquilo é para comer. Ele não sente vontade de comer aquilo ou de saber qual seria o gosto da maçã. Ele não tem nenhuma aspiração daquilo que está acontecendo. Ele não tem pensamentos, ele não tem volição, ele não tem nenhuma livre agência, né? Ele não pensa, ele não entende o que aquela maçã é. Então qualquer tipo de símbolo que é representado no computador, você consegue fazer uma inteligência artificial fácil, sabe? Com poucas linhas de código. Se eu mostrar isso aqui, você já conseguiria fazer de um programa que separa maçãs e bananas. Mas por mais que ele consiga separar, ele não entende o que é cada coisa. Mais que você fale para ele no código em si, se você vê bananas, escreva bananas. Escreva para que isso serve, tal. Mesmo assim, ele não entende aquilo. Então, é como um boneco. Acho que tudo isso aqui, gente, se resume que o computador é como um boneco. Ele não entende nada que está fazendo. Você não vai na calculadora e põe um mais um, ele não entende mais um. Ele não entende. Aí você pode falar, não, mas ele entende números binários. Os números binários são representações elétricas. Zero, sem corrente elétrica, um com corrente elétrica. Claro que nisso numa arquitetura bem complexa no processador. Mas no fim, é isso. É tudo que você está vendo nessa tela são representações elétricas. Como a luz se comporta, você manipula isso e usa para criar a forma binária. Mas é só isso que ele entende. Quer dizer, só isso que ele entende não. Eu acho que falei errado. É só isso que ele faz. Então, eu acho que eu poderia dizer que o computador é um interruptor muito complexo. Quando você liga o interruptor, tem luz. Quando você desliga, ele não tem luz. Você está controlando isso. O interruptor não desliga sozinho. Por mais que você coloque uma inteligência artificial no interruptor para ligar quando você quiser, mesmo assim, ele não tem volição, ele não entende nada daquilo. Então, na verdade, eu poderia simplificar o que ele está dizendo aqui como o computador como um grande interruptor muito bem complexo, né? Com milhões de interruptores, que seriam os transistores, que funcionam como interruptores entre aspas. Então imagina bilhões de interruptores que formam a tecnologia binária que compõe os softwares que a gente tem. Traduzindo depois da binária para assembly, da assembly para linguagem Python, MATLAB, enfim, qualquer linguagem que você vai fazer um software. Mas no fim é isso. Então, para você dizer que o computador ele tem inteligência, quando ele vai reconhecer maçãs, é a mesma coisa que você dizer que o interruptor tem inteligência. Que é uma coisa meio idiota de falar, né? Outra objeção, né? Relacionada a isso, né? É que o argumento da inteligência artificial, né? Que pressupõe que a inteligência artificial é apenas o análogo e computadores análogos e digitais, né? Ela vai dizer que isso é só na tecnologia atual, né? Então, você poderia dizer, qualquer que sejam os processos que causam e são essenciais para a intencionalidade, né? Enfim, criar um sistema que realmente tenha livre agência, né? Livre-arbítrio tá errado, tá? Livre agência, tem liberdade de escolha. Eventualmente, se alguém conseguir construir um dispositivo que faça isso, né? Que consiga copiar o que realmente faz a nossa mente ser consciente, né? É o que nós poderíamos chamar de alma e espírito, né? Que eu creio que existem e que são ativos no corpo humano, né? Se alguém conseguisse
copiar tudo isso, a forma que nosso cérebro funciona, isso seria a verdadeira Strong AI, seria a verdadeira inteligência artificial. Então você copiar a forma que o cérebro funciona, tanto na parte de hardware quanto de design, e copiar isso e fazer os mesmos processos serem replicados no computador. Aí talvez você teria algo relacionado à inteligência artificial verdadeira, né? A Strong AI. E aí você poderia dizer que talvez você tenha algo que realmente seja o que você queria, né? Algo que realmente consiga ser um homúnculo, né? Uma versão simulada da nossa mente. Então vamos supor que você conseguiria realmente fazer isso na tecnologia futura, né? Embora você conseguisse fazer isso, a questão que ele vai falar aqui o que importa sobre o cérebro, né? São sobre as operações cerebrais. Não é a sombra que é lançada das sinapses de como elas funcionam, mas as propriedades reais dessas sequências neurais, né? Então as sequências neurais que fazem a nossa mente funcionar, a gente não sabe como funciona. A gente não sabe o que realmente produz todos os estados mentais que a gente tem, da consciência, da livre agência, da gente ser livre para escolher, fazer nossas escolhas, para escolher nossas ideias, para entender o mundo à nossa volta do nosso jeito e ser único. Então a gente não sabe como isso funciona. Então para você fazer isso, para você fazer que isso daqui funcione, você tem que entender o que realmente faz o nosso cérebro fazer as coisas que ele faz. E não é só na parte neurológica, é na parte fenomenológica, a parte que David Chalmers cita, que eu já falei em outros vídeos, que é a parte assim, na minha opinião metafísica. Muitos dos cientistas atuais da neurociência não falariam metafísica, para quem for mais materialista, né? Mas na minha opinião, eu acredito na alma e no espírito, então eu acredito que a parte metafísica é importante para mente. E para você reproduzir isso no computador, você teria que reproduzir a parte metafísica também. Se isso for possível, você teria um sistema de inteligência artificial forte, no caso. Mas essa não é a questão aqui, né? Mas vamos supor que eu acho isso errado, né? Vamos supor que o mundo é materialista e que a mente ela não tem alma nem espírito. Vamos supor. Se você conseguisse copiar tudo isso, você teria uma inteligência artificial forte, né? Poderia ser parecido com o ser humano. Mas até agora ninguém fez isso. E eu sei por quê. Porque realmente eu creio que existe uma alma e um espírito e que isso age no cérebro e que a gente deve entender como isso funciona para conseguir tentar entender pelo menos como a mente funciona. Mas o importante aqui do que o cérebro está falando, isso que eu falei agora foi minha opinião, né? É que você teria que descobrir as propriedades e sequências que realmente fazem o cérebro operar, né? Ter consciência em si, que a gente não sabe como funciona. A questão se máquinas podem pensar, né? Que a gente vai ver no próximo vídeo, porque esse vídeo está ficando grande, né? Então, vamos tentar entender algumas questões filosóficas já já. Então era isso, até o próximo vídeo.